Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora pro vídeo. Pokémons. 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 Pokémon? Pokémon é uma franquia e, ao mesmo tempo, essa mesma palavra se refere a cada monstrinho individualmente. Ao mesmo tempo que essa palavra se refere também a todos eles. Pokémon ser Pocket Monster, só que abreviado, já é necessariamente uma palavra no plural, já que ela é uma abreviação de uma coisa que tá no plural. Mas ela é plural também porque tem vários significados. É uma palavra que, na verdade, significam palavras e várias coisas. Para completar essa palhaçada, vale mencionar o tópico do vídeo de hoje. Existem vários Pokémon que são vários Pokémon. Existem alguns monstrinhos que são vários do mesmo juntos, seja por ter mais de uma cabeça, mais de uma personalidade ou mais de um corpo. Pokémon que também são vários Pokémon, mas que são um só. Mas ainda assim existe uma enorme diferença entre, por exemplo, como o Wishiwashi funciona e como o Hydreigon funciona. E esse é o propósito desse vídeo, explicar as diferenças biológicas de cada Pokémon. Essas relações ecológicas entre Pokémon podem ser caracterizadas como interespecíficas ou intraespecíficas. Intra significa entre a mesma espécie, enquanto inter, entre espécies diferentes. Os casos aqui são majoritariamente intraespecíficas, entre bichos da mesma espécie, mas não são exclusivamente assim. Eu já explico. E essas relações podem então ser divididas ainda mais. O ponto principal e mais importante aqui é que essas relações podem ser classificadas também como harmônicas ou desarmônicas. Aqui de cabeça você pode imaginar um grupo de Phalanx ou então Hydreigon, ambos sendo completamente diferentes mesmo sendo intraespecíficas. Relações harmônicas significam que todas as partes não sofrem um prejuízo pela relação, enquanto no caso de desarmônicas é sim bem prejudicial. Mas não é assim tão simples todas as relações. Vamos ao que a gente pode explicar um pouco mais profundamente. Primeiro, existem aqueles Pokémon que agrupados não podem ser separados em hipótese alguma. Eles, uma vez juntos, são para sempre juntos, embora às vezes seja por motivos diferentes, sendo harmônicas ou desarmônicas. Vale a pena começar pelos dois que de primeira a gente nem lembra que são mais de um num corpo só. Parasect e Vileplume. Os dois casos são de parasitismo, um fungo e uma planta parasíticos. Um a uma cigarra e o outro a uma planta, respectivamente. É interessante como nesse caso aqui, ambos Pokémon originais não estão mais no controle, então só tem um bicho agora no corpo. Próximo é a colônia, ou sociedade? É complicado, a relação dos bichos aqui é mais simples, mas falando de Pokémon, começa a ficar difícil. Uma divisão se uma relação é uma colônia ou uma sociedade é se os seres são anatomicamente unidos. E é meio difícil saber com certeza. Para facilitar a biologia aqui, vamos chamar de coloniedade, ou sociolônia. Vamos chamar de Pokémons. Esses são os verdadeiros Pokémons. Finalmente uma utilidade para esse erro gramatical. Então, os verdadeiros Pokémons são o seguinte. Combi, ele é baseado num favo de mel, com pequenas abelhinhas e larvas dentro. As abelhas são um dos maiores exemplos de sociedade, onde todos trabalham juntos para um bem coletivo. Mas como eles aparentemente são fisicamente unidos, colônia. Dodrio são claramente três cabeças com personalidades diferentes, mas que trabalham em conjunto por serem fisicamente unidos. Mesma coisa com Weezing. A sua maior facilidade aqui é ter claramente uma hierarquia de tamanho, que também é o caso de Girafarig e Farigiraf, onde as girafas convivem com a sua cauda que funciona quase independentemente da sua cabeça principal. Mas aqui, a sua hierarquia muda ao evoluir, já que a cabeça de trás fica bem maior e vira a protetora. É um caso interessante para se estudar. Klinklang são uma dupla onde é dito na Pokédex que se sua engrenagem se perder, ele morre. Depois que ele evolui, um deles perde a carinha, mas nenhum lugar na Pokédex ou nos jogos tem mais informações sobre ele. Então... Doublade é quando um Honed se separa em dois, então é o mesmo caso que os outros. O interessante aqui é que não significa nada de verdade, já que o Pokémon é na verdade só o olho, então ele pode ter só aberto um outro olho. E aí cada olho controla uma espada, eu sei lá, não necessariamente é mais de uma personalidade. Esse aqui é o mais controverso de estar nesse vídeo. Diferente do Phalanx, onde nós sabemos que são vários. Sabendo até a origem deles, cada um é um save diferente de cada pessoa que já jogou Kirby no mundo. Mas, piadas à parte, eles são simplesmente os melhores, já que eles são teoricamente vários bichos que tomaram a decisão de viverem juntos na formação Falange para sempre. Simplesmente o bonde dos melhores amigos até o fim da Suméria Antiga.
E chegando nas novas gerações, Thundermouse é uma família de ratos que vivem juntos em, bom, família. E Muscovillain são duas cabeças num pimentão só. Mas ambos são Pokémon novos e a gente ainda não tem muita informação sobre eles, se eles são sequer separáveis. Dentro desses presos pra sempre, ainda tem mais dois. Primeiro, o Hydreigon. O caso dele aqui é desarmônico, igual o Parasectivore da pluma que a gente falou lá no começo, mas não é um parasitismo, é competição. Pra quem não conhece a história dele, Dino, o bebê dragão emo, ao evoluir pras Vilas, ganha uma segunda cabeça. E não é um caso igual aos outros mencionados, porque aqui, quando for evoluir pra sua última, uma dessas duas cabeças vai perder a posição de cabeça, já que o Hydreigon só tem uma cabeça principal. Os outros vão ser rebaixados a virar uma mão que não tem voz. Uma voz no sentido psicológico da conversa. A situação dela é muito agradável. Dá pra perceber que ser entre a mesma espécie não significa ser bom. Mas assim, ser entre espécies diferentes não necessariamente significa que também é ruim. O caso do Slowpoke é bem interessante como um parâmetro pra entender todas essas divisões que estamos fazendo aqui. Até agora estávamos falando de Pokémon que não pode de jeito algum se separar da sua relação. E o último aqui a mencionar é o Slowking. Mais pelo fato de ele ser inteligente o suficiente para não deixar isso acontecer do que ser realmente impossível eles se separarem. Isso porque nós sabemos que no caso do Slowbro, eles podem sim se separar, mas isso é por descuido do Pokémon. O caso importante é, juntos, eles são melhores, uma relação de mutualismo, onde o Shelder consegue mais facilmente se alimentar e o Slow, agora Bro, consegue pensar melhor. E quando ele vira o Slow King, ele pode ser afetado diretamente na cabeça, conseguindo pensar ainda mais. Se quiser entender um pouco mais sobre a diferença entre essas duas evoluções e as duas versões de Galar, vai ter um card no final do vídeo. Mas que nem a gente falou do Slowbro, tem aqueles que podem sim ser separados, mesmo que tenham as mesmas relações mencionadas previamente. Vamos começar pelos intra-espécies igual o Slowbro. Começando pelo Mantine, ele pode se separar do Remoraid depois de evoluir. É engraçado porque aqui no mundo real, as Shaymoras têm uma relação de comensalismo com os outros animais, já que elas se beneficiam, tendo comida mais facilmente, mas os outros bichos não recebem nada em troca. O que é diferente do mundo Pokémon, já que no caso aqui, o Mantine recebe a capacidade de evoluir, virando então uma relação de mutualismo. Mas isso não dura muito tempo, desde o fim de Hoenn, eles estão divorciados. A partir de Sinnoh, o Remoraid não faz mais parte do sprite do Mantine. É um triste fim. Uma outra relação intra-espécie é a do Calyrex com Glastrier ou Spectrier. Uma também de mutualismo, já que com isso os animais conseguem suas cenouras mais facilmente, enquanto o Calyrex consegue acordar o seu adormecido poder. Agora vamos para as relações onde eles podem se separar, mas são entre bichos da mesma espécie. Começando pelos mais difíceis, Dugtrio e Magneton. É só pegar aqui, puxar pra cá, encaixar aqui, pronto, aí ó, tcharam! Eles são só o mesmo bicho várias vezes, vários se juntaram. Eles nunca serão Falinks, já que um deles pode simplesmente se soltar e sair do grupo. A amizade do Falinks nunca será vencida. Alguns casos diferentes e interessantes são o Exeggutor, onde um dos cocos da palmeira pode cair e ele então voltar a ser um Exeggutor e ter uma outra tentativa de evolução, e a mesma coisa com o Vanillux, que é dito que pode se separar os dois cincelos. O último, da mesma forma, é o Binacle. Eles podem brigar a ponto de se separarem. Chega a ser engraçado imaginar porque isso deve ser ainda mais comum do que a gente imagina. E o último, completamente oposto, nós temos o Wishy-Washy, que na hora de brigar, eles se juntam, mas pós-batalha já estão separados de novo. É interessante esse caso porque implica que existem Wishy-Washy em qualquer lugar, sardinhas em todos os lugares. Mas tudo que a gente mencionou até agora foram relações de sociedade, já que eles podem se separar. Mas agora vamos para um caso muito mais interessante, canibalismo. Cherubi, na realidade, ele pode se separar sim da frutinha, que fica pendurado junto dele, mas como ela precisa absorver essa fruta para evoluir, a melhor opção é não se separar dele até a evolução, absorvendo e virando um Cherry. Tem também o Melmetal, que o caso Ele quando ele morre, ele vira um Meltan novo. Acho que é o caso mais próximo que eu consigo imaginar aqui no mundo real, é sobre aquela água-viva que consegue reviver porque ela volta a ser um bebê e aí ela cresce de novo. Mas o caso dele é completamente difícil e incomparável com alguma coisa que a gente conheça aqui. Mas se quer saber mais sobre biologia e Pokémon, nós temos a playlist do Pokébiologia aqui. E se quer saber mais sobre aquele troço sobre evoluções divididas e o Slowbro e o Slowpoke, tá o vídeo aqui pra você poder escolher. Então, clica um desses dois vídeos aqui, ou então vai visitar o canal e assiste tudo. Sei lá. Vai aqui. Só clica. E alguma coisa. Clica logo.